natureza, nós precisamos ajudar os nossos rapazes, os nossos meninos a serem os homens que eles precisam ser. Então, qual é a característica básica, não é, que nós vemos dentro da biologia, da missão do pai dentro da família? O pai, ele é o líder da família, mas ele só tem o direito de ser líder dessa família se ele estiver derramando o sangue dele para protegê-la. É o guerreiro na porta de casa com a lança na mão que será obedecido pela esposa e pelos filhos, porque ele está lá derramando o sangue dele para proteger a sua família. Agora, se ele não faz isto, se ele é simplesmente um meninão crescido, ele perde a sua liderança porque perde a autoridade, não é? Na vida é assim, você pode ter poder, mas você não tem autoridade, é uma bobagem. Engraçado como boa parte das pessoas só usa os rótulos para sinalizar a virtude, mas na hora de sacrificar-se pelos valores que diz defender, começam a cambalear. É o famoso moralista pick and choose, nominalista ou religioso e ideólogo self-service, que só adere parte do manual, mas nada de comer o prato inteiro. Isso aí é só pros radicais. Sabe a figura do cristão Jujuba, que discordaria das passagens da Bíblia se elas fossem ditas em voz alta? Pois é. Sou cristão, mas não sou daqueles radicais, sabe? Sou tradicional, mas aquilo ali eu já acho um exagero. Tá bom. Mas vamos aos fatos, né? Será que você se encaixa nessas definições de conservador ou tradicional? O que é ser um homem conservador e tradicional, afinal de contas? O que é tudo isso hoje em dia, dentro de uma sociedade tão indiferente a dogmas, regras ou princípios, onde tudo é baseado em bem-estar e conveniência, né? Primeiro de tudo, que há termos que foram poluídos ou desviados de seu sentido original devido aos inúmeros discursos, ruídos e repetições irresponsáveis nos debates públicos atuais, e a definição de tradição é uma delas. Diz Julius Evola em seu trecho de artigo sobre a virilidade espiritual do budismo, né? É o destino de quase todas as religiões tornarem-se desnaturalizadas, deturpadas. Conforme espalham-se e desenvolvem, afastam-se de seu espírito originário e seus elementos mais populares e espúrios vêm à tona. Os traços menos severos e menos essenciais, mais distantes do plano metafísico, praticamente nenhuma das grandes religiões históricas escapou a esse destino. Basicamente aqui é Évola comentando que a religião ao longo do tempo vai se diluindo, né? As pessoas vão ficando mais jujubas, vão ficando mais relativistas quanto à própria fé, pegando aquilo que convém e praticando essa parte que é mais fácil, digamos assim. Não à toa, muitas religiões modernas praticamente não têm regra nenhuma, ou moral nenhuma, ou princípio algum. Apenas faça o bem e você irá para um lugar melhor, ou não irá pagar penitência numa segunda vida, coisa do tipo. O que é fazer o bem? Amar o próximo e que se dane? Não tem regras, afinal de contas? É essa a ideia de Évola aqui, né? Mas para isso temos que definir o que é então o tradicional e o conservador, né? Vamos começar com o conservador. A base do conservadorismo é o ceticismo quanto a mudanças repentinas no status quo do sistema. Ele entende que construir exige mais sacrifício do que destruir, e, portanto, resiste contra mudanças bruscas de costume, visão de mundo e hábitos. Por isso, ele é um antirrevolucionário por natureza. É assim que o conservadorismo nasce no Velho Continente, lá na Inglaterra, né, através de autores como Michael Oakeshott, Roger Scruton, Russell Kirk e tantos outros. Agora, dentro desses estudos aqui, é importante que se entenda, ao contrário do que se diz no senso comum, o conservador na filosofia nada tem a ver com o ser religioso. É apenas e puramente ceticismo político.
o homem desconfiado de grandes promessas. Um conservador não é contra mudanças, só é cético quanto a elas e as faz de modo gradual, descartando aquilo que julga que causará dano à sociedade no médio e no longo prazo. Agora, se a prática do ceticismo político é o que define o conservador clássico, então esse mesmo conservador não pode ser considerado uma ideologia, entende? Pois a forma que esse modo conservador tomará vai depender do país ou lugar onde ele se manifestará. Seja Londres, Brasil, Estados Unidos, Japão, cada país terá uma forma de manifestar uma maneira de conservadorismo, pois possuirão cada um uma história particular para preservar, né? Mas claro, como o conservadorismo nasceu dentro de uma lógica de livre mercado, um dos requisitos, colocando assim, para ser um homem conservador é adotar a visão de que o livre mercado e a propriedade privada são essenciais para sustentar o sistema e a sociedade. Então, o conservadorismo não é uma ideologia, justamente porque uma ideologia é um caráter universal, aplicado a diversos ou qualquer ambiente. Já o conservadorismo ele se adequa à localidade de um país. O que defender, o que preservar e contra quais avanços irá ser contra. Mas ainda há outro requisito para que você se encaixe aí nesse termo de conservador. O conservador, filosoficamente, ele defende a ideia do direito natural, que é diferente do direito positivo, que é aquele que o Estado dá. É basicamente o sujeito que vê que os direitos do homem são naturais, vêm da natureza, uma natureza que é anterior a leis, contratos, Estado e tudo mais. E o homem conservador defende o direito natural como princípio, que é basicamente o direito à vida, à liberdade, à autopropriedade e também a busca pela felicidade. Todo o homem, independente de onde nasceu, tem o direito a essas quatro principais formas de interagir com o mundo. Tem direito à sua vida, tem direito a ser livre e também à sua autopropriedade, o que diz também daquilo que é dele, né? Não só o seu corpo, mas também aquilo que lhe pertence, e também a busca da felicidade. Ele tem o direito de tentar buscar ser feliz. Tá, então definido aqui o que é o conservador, o que seria então o homem tradicional? Bem, autores como Júlio Evola, René Guénon, Chuon já disseram que o homem é um ser indissociável de sua aptidão para a fé. Sendo o homem tradicional, então, num termo bem reduzido aqui, o homem religioso, que vive a espiritualidade mesmo nos aspectos mais íntimos da sua vida. Quando amadurecer, quando casar, quando criar uma família, por qual propósito trabalhar, como envelhecer, tudo, absolutamente tudo, é regido pelo aspecto da fé e na busca pelo transcendente. Qual é a melhor época para colher, quando plantar, quando jejuar, como e quando agradecer, qual período do dia orar ou meditar, quando casar, quando ter filhos, quando sacrificar, quando receber. O calendário da vida do homem tradicional não está submetido à vida secular ou contemporânea. Tudo é baseado na sua fé. É por isso que o homem tradicional ele não se define como tal. Ele simplesmente o é. Por exemplo, o cristão, ele é o cristão. O budista, ele é o budista. O shintoísta é o shintoísta. O muçulmano é o muçulmano e assim por diante. Diferente do conservador, que não está necessariamente vinculado a uma religião, o homem tradicional, na filosofia, ele realmente precisa estar ligado a um tipo de fé, de espiritualidade. Ele escolheu um modelo de vida transcendente pelo qual viver. Entende essa diferença? Então, enquanto o conservador pode ser religioso, o tradicional só é religioso, só se faz dentro de uma fé. E vive de acordo com ela em todos os aspectos de sua vida. Então aqui basicamente ele simplesmente é tradicional na medida em que vive a sua religiosidade. Já o tradicionalista é o homem moderno que estuda as tradições, mas não necessariamente é um homem tradicional. Você pode simplesmente investigar religiões antigas, né, entender como viviam, decifrar aspectos da sua fé e não necessariamente ser um homem tradicional. Né? Você vê esses ritos de fora, esses rituais de fora, mas não participa neles, você é um estudioso nesse assunto, simples e puramente. Ele pode vir a se inserir, sim, numa tradição,
Mas para isso será necessário, além de estudar da leitura, ele tem que se despir completamente dessas camadas modernas e seculares que o impedem de praticar e conhecer inteiramente aquela espiritualidade que ele escolheu. Visto que o ceticismo na vida moderna já está inserida profundamente em sua rotina e modo de ver o mundo. Então isso também é um problema, né? Até que ponto que a sua fé e o seu modo de vida está contaminado com a modernidade que o impede de praticar inteiramente a sua fé? Você vive mais ou menos a sua fé? Ou você vive de forma inteira ela? Será que você enxerga a sua fé como antiquada e você escolhe aquilo que é conveniente? Bem, no homem tradicional isso não existe. O homem tradicional não importa se o mundo está caindo, se está difícil de se relacionar com as pessoas, ele simplesmente está agindo de acordo com os mandamentos do livro e da fé que ele escolheu. E não importa os aspectos temporais, porque ele está mirando em outro lugar. Então, se vai casar, ter filhos, jejuar, o que vai comer, o que é proibido de comer, ele não está ligando para o decreto da ciência ou as estatísticas de quão ruim o mundo é. Ele simplesmente obedece o livro e pronto, e acabou. Ou a regra, ou a norma, ou o conhecimento oral que foi passado pelas gerações daquela fé específica, seja uma tribo aborígene, indígena, seja um grupo cristão, ou um protestante, um católico, não interessa. Escolha e estará vivendo aquela fé. Então chegamos aqui a uma última figura, o reacionário. Esse é muito comum. Imagine um baile de máscaras, com perfumes baratos fedendo por baixo de roupas extravagantes, coloridas, de fiapos mal costurados e panos de baixa qualidade. O pó de arroz no rosto, as perucas disfarçam a expressão miserável de um homem sem alma. O reacionário é uma caricatura do passado no presente. É um homem vazio de significado que transporta de séculos atrás uma forma de viver no agora. Mas ele o faz de maneira puramente estética, performática, tipo um teatro, sem qualquer profundidade espiritual ou filosófica. Apenas tem um fetiche incomum por ordem e usa a maquiagem das tradições do passado para preencher isso. É puro anacronismo. Sonha com um mundo que não existe mais e possui dificuldade de viver no presente. Uma vida de puro teatro e maquiagem, pois só vive a tradição em fragmentos incoerentes e confusos. É um homem preenchendo um odre velho com vinho novo. A figura decadente do homem Frankenstein do século XXI, que adota para si partes de um mundo passado que não o pertence. Então temos aqui três figuras essenciais: o conservador, o tradicional e o reacionário. Será que alguma dessas três formas se encaixa mais com a forma como você se comporta hoje em dia? Será que esse conservador estranho, à la brasileira, faz sentido dentro desse conservadorismo filosófico que veio lá do velho continente? Com Michael Oakeshott, Scruton e tudo mais? E esse tradicionalismo aí, muitos dizem tradicionais, há muitas páginas dizendo eu sou um homem tradicional, o homem tradicional, clique aqui e tudo mais. Mas será que você é mesmo um homem tradicional ou esse tradicional é basicamente um conservadorismo deturpado, onde um homem deve apenas bancar a sua esposa, ter 2 ou 3 filhos e pagar a hipoteca em dia? Isso é ser um homem tradicional? Bem, de acordo com a filosofia, não. E esse reacionário aqui, aquele homem com síndrome de cavalheiro, de templário, o homem que quer salvar o Ocidente, que fica usando símbolos, signos, para se rodear de uma tradição que não vive. Esse vídeo foi indicado pelo patrono Thiago sobre a questão de qual caminho seguir entre essas duas vertentes, bem, sobre quais pilares você deve viver. Será que algum desses dois caminhos em algum ponto nos preenche a nós que buscamos um porto seguro de ideias para os quais devamos viver? Ou será que a modernidade já os diluiu tanto que já não faz mais sentido viver por determinados princípios? Bem, já disseram que a sociedade é levantada por homens que foram corajosos o suficiente para não serem atuais. Talvez as respostas estejam nos livros, mas eu só vou até aqui. A escolha, claro, é de cada um. Um forte abraço, meus amigos. Ricardo, falando e escrevendo pelo Conselho. Até a próxima.